Glória a Deus, ao passares pelas águas eu serei contigo, diz o Senhor. Aleluia, você recebe esta palavra? Glória a Deus, que coisa maravilhosa. Deus abençoe o nosso coral, Cânticos de Esperança. Obrigado a Malestrina, Ana Carolina e a todos os coristas que atendeu aí o meu pedido para estarem fazendo a participação especial aqui esta noite. Deus abençoe, vocês são bênção, assim como os nossos jovens sempre estão aqui, os nossos adolescentes. Que maravilha é termos os nossos departamentos na casa de Deus. Você é grato a Deus esta noite, irmãos? Aleluia, aproveitando que você está em pé, vamos sem mais demora a palavra de Deus. Carta do apóstolo Paulo a Timóteo, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3. Enquanto você folheia a Bíblia, a palavra de Deus, eu quero justificar a presença do nosso pastor presidente, pastor Zilmar, nossa pastora Inês, pela sua falta aqui esta noite. Como os irmãos sabem, estão em viagem missionária, eram para estar aqui hoje, já na terça-feira, né, chegando aí aproximadamente à noite, porém, devido a alguns percalços na noite de ontem ali em Bogotá, na capital da Colômbia, estava já de regresso, o avião não conseguiu sair do chão e aí foi suspensa ali o voo, e aí ele ficou para hoje, então embarcou às 14h, horário do Brasil, deve estar voando ainda, vai chegar no estado de São Paulo ainda esta noite, e pelo querer de Deus, eles ainda pretendem chegar aqui ainda à madrugada, senão só amanhã. No final do culto, nós vamos estar orando pelo pastor Zilmar, irmã Maria Inês, pastor Giovanni, pastor presidente Alim Brusque, também pastora Michele, que estão com eles num grande trabalho missionário que foi realizado ali na República da Colômbia, aonde houve batismo. Deus operou grandiosamente. Eu falei com o pastor ainda hoje pela manhã. Grandes são as boas novas que eles vêm trazendo para o Brasil, daquilo que Deus tem feito através das nossas 3 missionárias que estão ali na Colômbia, pregando a palavra de Deus, anunciando o Evangelho de Cristo Jesus. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia, bendito seja o Senhor. Queridos irmãos, quantos acharam? Segunda carta do apóstolo Timóteo, capítulo 3, versículos de número 14 até o versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda escritura, eu disse toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Aleluia. Queridos irmãos, antes de você assentar, eu tenho uma pergunta para você. Você crê na Bíblia? Você acha que a Bíblia, ela precisa ser mudada? A Bíblia está ultrapassada? A Bíblia não é mais inerrante, como muitos têm dizendo aí? A Bíblia contém. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Então, se você crê na Bíblia, levante ela comigo assim e diga: eu creio na Bíblia. Aleluia. Então volte o seu assento. Aleluia. Glória a Deus.
A minha palavra nesta noite, se eu fosse dar um tema, seria: a Bíblia não contém, a Bíblia é a palavra de Deus. Por que eu creio na Bíblia? Por que você crê na Bíblia? Na verdade, nós estamos vivendo, meus irmãos, um tempo de muito materialismo, secularismo, e muitos nos dias atuais estão questionando a Bíblia. Nós temos visto isto muito por aí, questionando a sua atualidade, dizendo que a Bíblia está ultrapassada, a Bíblia ela contém, a Bíblia ela precisa de uma reforma, mas nós temos visto estes questionamentos até mesmo sobre a sua inspiração, a inspiração das Sagradas Escrituras. Mas hoje, aleluia, eu quero trazer aqui uma palavra, na palavra de Deus, baseado na Bíblia, a Escritura Sagrada, o livro divino, a constituição do céu, aleluia, que ela é a constituição do céu. E neste dia, enquanto eu li a Bíblia, eu perguntava para mim mesmo: por que eu creio na Bíblia? E eu respondi para mim mesmo: porque ela não é o resultado de um anjo espiritualizado dizendo para mim que eu tenho que crer nela. E eu perguntei: por que eu creio na Bíblia? E eu respondi: porque ela não é o resultado de uma visão dada a alguém em transe. Por que eu creio na Bíblia? Porque ela não é o rabuscado de um grupo religioso, seja pastor, seja papa, seja um rabino. Por que eu creio na Bíblia? Por que você deve crer na Bíblia? Porque ela é o resultado da inspiração divina sobre as mentes e os corações de homens que sequer teve o direito de omitir sobre os seus próprios erros. É um livro divino, é um livro apaixonante, aleluia. A prova que a Bíblia não é um livro de origem humana é que seus escritores não conseguiram esconder os seus próprios fracassos. Os seus próprios não conseguiram escreverem sobre os seus direitos, sobre os seus delitos, não puderam se ocultar de escrever sobre as suas demências, incontinências, inconstâncias, declínios. E é importante nós pensarmos que a Bíblia é um livro atual. Já dizia o evangelista Billy Graham que a Bíblia ela é mais atual do que o jornal que vai ser colocado amanhã para a leitura da sociedade. Aleluia! Aleluia! E é importante a igreja pensar na Bíblia na perspectiva de duas razões. Primeiro, como a mensagem, como vamos estudar a Bíblia. A Bíblia precisa ser pensada como livro na sua organização, nos seus estudos, mas também a Bíblia precisa ser pensada como uma mensagem. E existe uma forma de nós estudarmos a Bíblia, de lermos e compreender a Bíblia. Existe pelo menos, irmãos, 5 passos para você aprender a estar e crer na Bíblia, aleluia, para você ler um texto e compreender. Primeiro passo, você precisa dizer para você mesmo ao ler o texto: quem está falando neste texto? Para quem este texto está falando? Por que este texto está falando? Em que contexto este texto está falando a mim? E o quinto, como este texto se aplica à minha vida? Se você fizer essas 5 perguntas para você mesmo, vai ficar bem fácil de você compreender a Bíblia.
compreender a palavra de Deus. Quem está falando no texto? Para quem está falando? Por que está falando? Em que contexto está falando? E como isso se aplica a mim? Aleluia! É importante pensar isso. E hoje eu quero falar sobre a Bíblia como mensagem de Deus para o coração do homem. É bem verdade que precisamos pensar que Deus é o centro de tudo. Deus é o centro da Bíblia. Ele já começa dizendo que no princípio criou Deus os céus e a terra. Então Ele é tudo, ou seja, tudo começa nele, para ele e por ele, de modo que todo aquele que estuda a Bíblia deve ter por propósito conhecer a Deus, de modo que quem conhece o livro e não conhece a Deus, não viverá esta mensagem. Não adianta conhecer o livro sem conhecer a Deus. Tem muitos preocupados em conhecer o livro, isso é importantíssimo, e é importante você estudar. Eu estou estudando sobre questões religiosas, isso é importantíssimo, conhecer a Bíblia, o livro, é realmente se entranhar nos estudos, mas antes de você conhecer o livro, você precisa conhecer o Deus deste livro. É importantíssimo você ter isto na sua mente. Não basta conhecer o livro, precisa conhecer o Deus do livro, porque senão você nunca viverá esta mensagem. O livro, ele propõe nenhum propósito de Deus que alguém conheça o livro. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O próprio Deus, através do profeta Oséias, no capítulo 6, versículo 3, o profeta usado por Deus vai dizer que nós precisamos conhecer a Deus, deixar Ele, conhecer a Ele, conhecer a sua mensagem, a sua palavra. Precisamos ter este conhecimento. E aí eu digo, quem tem o Espírito de Deus aceita a Bíblia sem necessitar de prova e argumentos. Aleluia, eu vou repetir, se você tem o Espírito de Deus, você aceita a Bíblia sem necessitar de provas ou argumento. O mesmo Espírito, ele comunica na vida daqueles que têm o conhecimento das Sagradas Escrituras. A Bíblia não carece de prova legal de que ela é a palavra de Deus. Aleluia. Aleluia, o saudoso pastor Antônio Gilberto, dos maiores teólogos que passou por esta geração, em uma aula que ele estava dando, ele disse, apresentamos algumas provas da Bíblia, algumas provas da palavra de Deus, não para crermos que ela é divina, ou que ela é divina, mas porque cremos que ela é divina. Então todas as provas, tudo aquilo que está escrito aqui, que estou vos falando, vos ensinando, eu estou dizendo, não é para que nós venhamos crer, mas para que nós realmente sabemos, ou seja, cremos que ela é divina. Por isso Paulo disse ao seu filho na fé Timóteo, toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa. Aleluia. Toda a Escritura. Aleluia. Sabe qual é o nosso problema, meus irmãos? O nosso problema é que muitos não leem a Bíblia como o advogado lê a Constituição. Muitos não leem a Bíblia como o médico lê todas as suas cartas e estudos sobre a medicina. E aí nós precisamos ter a consciência que quando nós pegamos este livro para ler, nós precisamos meditar. Ele nos ensina que precisamos meditar nela de dia e de noite.
aleluia, nós como leitores da Bíblia, e se que eu falei é verdade, que ela é constituição do céu, nós precisamos, porque a nossa direção está aqui, a palavra de Deus. O que o homem fala pode e precisa ser questionado, mas esse livro não carece de questionamento, é o livro dos livros, e nesta noite eu estou aqui trazendo esta palavra, todo arrepiado, para dizer para você, que aqui aos nossos redores, há muitas igrejas que estão falando que este livro precisa passar por um processo, precisa passar por algo, para que realmente viesse ser realmente revisado, mas nesta noite Deus falou no meu coração, para falar à igreja, que este livro, aleluia, não carece de ser revisado, ele continuará sendo a Bíblia Sagrada. Mesmo que lhe constranja, aleluia, porque este livro nos joga na parede, nos faz refletir o nosso pecado, nos faz realmente ver que somos pecadores, nos faz olhar para nós mesmos e dizer para nós: eu não valho nada, eu preciso voltar ao primeiro amor, eu preciso ser crente novamente. Este livro tem poder de fazer isto, e é por isso que eu estou com ele aqui nas minhas mãos. Ele é a palavra de Deus, e só vai entrar lá no céu quem obedecer esta palavra. Aleluia, aleluia, aleluia. A permanência do ensino da palavra vai nos fazer chegar no céu. Aleluia. João capítulo 5, versículo 39. Eu não sei se o irmão pode colocar aí. Aleluia. João 5 e 39. Nós vamos ver o próprio Jesus falando acerca da sua palavra. Está ali: examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Estou aqui, é Jesus falando. Não carece de realmente estarmos aqui falando mais alguma coisa. Jesus disse: vocês querem, aleluia, aprender a minha palavra? Examinai ela, estude ela, aleluia, vai a fundo nela, porque delas, aleluia, porque vós cuidar nelas, ter a vida eterna, e são elas que testificam. Aleluia, aleluia, aleluia. Mateus capítulo 29, versículo 35, aleluia. Nós vamos constatar a palavra de Deus aqui, trazida pelo próprio Jesus, nos ensinando como devemos, aleluia, nos prestar a ela. Olha o que diz a palavra. Mateus capítulo 24, 35, glória a Deus. Mateus 24, 35, o céu e a terra, aleluia, o que acontece? Passarão, mas as minhas não passarão. Aleluia. Ela é verdadeira, ela é latente, ela está ardendo aqui. Louvado seja o nome do Senhor. João 17, 17. João 17, 17. Vamos constatar a grandeza da palavra de Deus. Olha o que diz aqui: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Será que você pode pegar sua Bíblia aí, irmão, mais uma vez? Olhe para ela, se você crê nela mesmo, como ela é, diga para ela mesmo: a tua palavra, Senhor, ela é a verdade. Não há outra verdade além da sua palavra. Aleluia. Porque eu creio na Bíblia, por causa da sua inspiração. Homens capacitados por Deus para receber as revelações das verdades divinas, a fim de compartilhá-las conosco. É tão divino que eles sequer tiveram oportunidade de omitir seus próprios fracassos. Eu repito, não tiveram a chance de optar pelo que deveria ser escrito ou não. O Espírito
lhes levava a escrever carregados de unção. Por isso, aleluia, e da presença de Deus. Por isso o apóstolo escreve toda a escritura divinamente inspirada. Glória ao nome do Senhor. Eu creio na Bíblia porque ela é resultado do sopro de Deus no coração e mente de homens que foram convocados para registrá-la na linguagem dos homens de forma tão extraordinária, aleluia, que não tiveram sequer o direito de omitir seus próprios fracassos. Abraão, o pai da fé, o próprio Deus, aleluia, olhou um dia e disse: eu poderia ocultar alguma coisa ao meu amigo Abraão. Olha o grau, olha a prateleira que este homem estava. Poderia eu ocultar alguma coisa ao meu amigo Abraão? Deus chama Abraão de meu amigo, mas a Bíblia não ocultou que Abraão entregou a sua esposa Sara a Faraó. A Bíblia não ocultou isto, aleluia, mostrando que mesmo Abraão sendo amigo de Deus, ele era humano como eu e você, ele era falho, ele tinha suas falhas, aleluia. Isaac, o herdeiro da promessa, o Isaac, herdeiro da promessa, e eu aprendo muitas coisas com este homem, um homem que prosperou na terra, um homem próspero, mas a Bíblia não oculta a sua parcialidade na educação dos seus filhos, a preferência de Isaac, mais por um filho do que o outro. A Bíblia não oculta isto, aleluia, por isto ela divina, louvado seja Deus. Moisés, o homem que falava face a face com Deus, cara a cara com Deus, mas a Bíblia não esconde a sua crise conjugal em família, a sua revolta quando fere a rocha. A Bíblia está mostrando que estes homens estavam na prateleira de cima, mas eles também tinham as suas falhas, eles tinham os seus erros, e a Bíblia não esconde, aleluia. O que eu quero dizer aqui nesta noite é que não adianta você esconder seu pecado, meu irmão, não adianta você esconder seu pecado. Eu estou cheio da unção de Deus aqui hoje. Não adianta você esconder as suas falhas, não adianta, aleluia. Se a Bíblia não esconde as falhas, se a Bíblia não esconde e não oculta os pecados dos seus escritores, como ocultará? Aleluia, Ele está te vendo. Você pode se esconder do seu pastor, você pode se esconder do seu líder, você pode se esconder da sua líder, mas Deus está de olho em você. Aleluia. Estou sentindo uma graça aqui. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu estou sentindo uma graça aqui, aleluia. Davi, o homem segundo o coração de Deus, o homem que foi o rei de Israel, um homem que escreveu salmos, cânticos, guerreiro, mas a Bíblia não esconde o deslize, o pecado dele com Betseba, o crime de sangue contra o seu general Urias. Salomão, o homem mais sábio que já existiu, mas a Bíblia não esconde os seus fracassos com as mulheres, a sua idolatria com deuses pagãos. Jeremias, profeta das lágrimas, mas a Bíblia não esconde que no momento difícil que Jeremias estava passando, ele olha para si mesmo e olha para cima e diz: o Senhor me abandonou, o Senhor, Deus me abandonou, o Senhor me enganou e eu me deixei enganar. A Bíblia não esconde disso, aleluia, irmãos. Porque eu estou falando isto? É para dizer para você, eu e você, que não somos homens, ou super-homens, ou mulheres maravilhas. Nós estamos passivos a pecar, a errar, mas nós temos aqui este livro, a Bíblia Sagrada, a bússola, que vai nos conceder condição de nos separarmos, de realmente nos
nos atentar para os nossos defeitos e fracassos. Aleluia, aleluia, aleluia. Jonas, o maior evangelista de todos os tempos, ou missionário, né? Que evangelizou a capital da Síria, mas a Bíblia não esconde o seu ódio pelos assírios e o seu desejo que Deus os matasse. Pedro, o apóstolo chegado de Jesus, aleluia, o apóstolo sanguíneo, o apóstolo que tirou a sua espada para defender Jesus, mas a Bíblia não esconde as vezes que ele negou a Jesus. Paulo, o escritor do texto que nós lemos aqui, o homem catedrático, o apóstolo aos gentios, mas a Bíblia não esconde as suas perseguições ao cristianismo, que posteriormente depois passou a fazer parte, aleluia, dele. A Bíblia não esconde que ele teve toda a condição ali na execução de Estevão, ele teve toda a participação. A Bíblia não escondeu isso, e depois de perseguidor, ele se torna perseguido, e ele vai, um dos livros que ele escreveu, ele vai dizer: eu carrego comigo um espinho na minha carne, que me atormenta todo dia. Aleluia. O homem que disse certa vez aos irmãos que estavam escrevendo: olhe para mim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Este homem era humano, este homem tinha suas falhas, as suas limitações. Querido e querida, você é limitado, você é limitada. Coloque-se nesta condição aqui. Mas o que eu venho te dizer nesta noite, que a Bíblia é tão divina, que revela a nossa humanidade, e em paralelo com essa humanidade, a Bíblia nos revela os seus textos, que manifestam o seu pleno amor, o pleno amor de Deus, revelando a sua graça, que nos quer assim como nós somos, para nos tornar assim como Ele é. Aleluia. Por isso eu creio na Bíblia. Aleluia. Em Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27, nós vamos observar Jesus falando para dois grupos aqui, distintos. Aleluia. Nós vamos observar, e aí não dá tempo de ler o texto, mas Jesus vai falar para o primeiro grupo que constrói a sua casa na rocha. Bate o vento, bate a chuva, bate a água e não consegue derrubar a casa, porque ela está firme na rocha. Mas a Bíblia fala de outro grupo que construiu a sua casa sobre a areia. Veio as mesmas coisas aconteceu. Veio o vento, veio a chuva, veio tudo quanto há, mas e aí, por estar a casa na areia, a casa não aguenta e cai, porque estava edificada sobre areia. É por isso que eu glorifico a Ti, a Deus, pela sua vida crente, irmão e irmã, que está aqui nesta noite, ouvindo a palavra, comendo a palavra, tem lido a palavra, gosta deste culto, que é o culto de ensino. A sua casa está firmada na rocha. Vai bater o vento, sim, vai vir a chuva, vai correr os rios, mas se a casa está sobre a rocha, a casa não cairá, porque está firmado sobre a rocha. Aleluia. E aí vamos observar que a palavra é bênção para quem pratica e ruína para quem não pratica. Quem concorda com isso, diga glória a Deus. Coloca para mim aí Hebreus 4:12. Aleluia. Hebreus 4:12. Olha o que diz aqui, Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até divisão da alma e do espírito, e de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração.
Como é que alguém abre a boca e vai dizer que a Bíblia contém? Alguém vai dizer que a Bíblia precisa mudar alguma coisa? Como é que diante de um texto desse, que a Bíblia está revelando através do escritor, que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Se você vier com o melhor livro do maior escritor do mundo, que contém estas palavras aí, aleluia, eu quero dizer para você que eu baixo minha guarda, porque eu ainda não encontrei um livro, uma palavra capaz de fazer isto aqui. Ela é a palavra de Deus. Ela tem esta capacidade de ir aonde o homem não pode ir. Aleluia, 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 aleluia. Há 2 resultados terríveis para quem não crer na palavra. Olha o resultado. O primeiro está em Oséias 4:6. Aleluia. Oséias 4:6. Olha o que diz. Coloca para mim aí. E o meu povo foi o quê? O meu povo foi o quê? Por quê? Irmão, fala alto. Por quê? Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdotes diante de mim. E visto que esqueceste da lei de Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Queridos irmãos, eu me peço licença para vocês, para me virar aqui para o púlpito, para os meus amigos, companheiros, que ministram a palavra de Deus, que são professores, são pastores. Quando Deus fala que o povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, a culpa aqui não foi do povo, não. A Bíblia está denunciando que a culpa aqui foi dos sacerdotes, que não souberam ensinar a Bíblia, não tiveram preocupação em ensinar aquilo que a Bíblia ou que a palavra precisava ser ensinada. Por isso Deus falou: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque você é sacerdote, rejeitou o conhecimento, e eu também te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. É visto que se esqueceste da lei de Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Está na hora de nós, como pregadores, anunciadores, ensinadores, professores, usar a palavra de Deus. Não precisamos fazer o rodeio, não precisamos ir para os dicionários, não. Na tua simplicidade, abra este livro e fale a verdade que está neste livro. Eu glorifico a Deus pela vida do nosso pastor, que tem procurado todas as terças-feiras trazer um ensino genuíno, um ensino salutar, um ensino da hora para esta igreja. Aleluia. Esta igreja não há razão de reclamar, porque quando ele não está, Deus sempre levanta alguém à minha retaguarda aqui para o ensino da palavra de Deus, e isso é importantíssimo. Aleluia. Glória a Deus, porque Deus usa quem Ele quer. Deus usa quem Ele quer. Ele faz como Ele quer. E aí Deus está falando conosco: vamos falar a palavra, para que o povo não seja destruído. Aleluia. Aleluia. Querida igreja, veja muito bem aonde vocês estão andando. Eu tenho essa responsabilidade aqui esta noite de vos ensinar por onde você anda. Não é pecado você visitar outra igreja, não, sendo que está falando de Jesus, não é pecado, mas tudo aquilo que você ouve, tenha cuidado. Aleluia. Vê se realmente está na palavra. Seja um crente bereano. O crente bereano, em Atos capítulo 17, quando Paulo e Silas falavam da palavra, aquele povo daquela igreja, ele sabia tanto da palavra,
palavra. Eles criam tanto na Bíblia, que a Bíblia diz que quando Paulo e Silas pregavam, após as vossas pregações, eles iam conferir, para ver se aquele ensino estava aqui, estava escrito. Aleluia, glória a Deus. E a minha palavra aqui nesta noite para esta igreja: seja exigente quanto à palavra, não aceite qualquer coisa. Aleluia, não deixe entrar no seu coração qualquer coisa, uma sopinha de miojo, uma água barrenta. Não, o Senhor nesta noite tem alimento do céu. Oh, glória! O Senhor tem alimento do céu, o Senhor tem graça, o Senhor tem palavra, porque a palavra é dele. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Mateus capítulo 22, versículo 29, aleluia. Mateus 22 e 29, está aqui: Jesus, porém, respondendo, disse. Vamos lá, igreja, 1, 2, 3. Aleluia. Quando nós não conhecemos as Escrituras, nós erramos, nós fracassamos, nós falhamos. Aleluia. É preciso conhecer a Bíblia. É preciso conhecer a Bíblia. A Bíblia é tão harmoniosa nas suas declarações, que quando alguns textos se contradizem, não desloca da sua inspiração. Toda a Bíblia Sagrada foi escrita aproximadamente por 40 homens. Quantos homens? Quantos homens? 40 homens. São 66 livros elaborados ao longo de 1.600 anos. Quantos anos? Aleluia. E as informações não se contradizem. É divino ou não é, irmão? É divino ou não é? Aleluia. A Bíblia tem harmonia, tem unidade em suas doutrinas, em seus princípios, em suas revelações. Esses homens que escreveram a Bíblia viveram em épocas diferentes, em regiões diferentes, em circunstâncias diferentes, e muitos deles nem sabiam dos textos que já haviam sido escritos, e quando escrevem, esses pergaminhos se encontram e eles se completam. É divino ou não é? É divino ou não é, igreja? Aleluia, aleluia. Será que você pode pegar a sua Bíblia e dar um abraço nela assim? Mesmo sentado, dê um abraço nela. Eu amo a minha Bíblia, eu amo a palavra de Deus. Nada contra, aleluia, até tenho no meu tablet a Bíblia instalada aqui, porque às vezes preciso dele, tem aqui instalada. Isso não é errado, não é pecado. Ter a Bíblia no celular também não é errado, não é pecado. Mas nunca troque este livro. Se você pode andar com ele, ande com ele junto com o seu tablet, com o seu celular, mas ande com ele. Não deixe ele em casa e venha só com o tablet, só com o celular. Ande, porta-se ele, aleluia, porque ele é divino. Ele é divino, aleluia, 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 aleluia. Eu estou sentindo Deus aqui nesta noite, aleluia. Eles se completam. Eu quero fazer aqui, como eu já disse antes, pegue aí os 40 escritores do planeta Terra, os melhores de todo o acesso que nós temos hoje à tecnologia e informação que eles têm. Separe eles em regiões, em lugares geográficos, e diga para eles escreverem, e ao final do tempo X, reúna novamente os 40 livros, e você vai ver que os 40 livros que cada um escreveu, dentro das suas capacidades, você vai ver que poderá fazer, não vai conseguir fazer uma sequência de pensamentos. Você vai encontrar ali uma miscelânea. Por quê? Porque não é divino. Este livro aqui é divino, é algo espiritual. Aleluia, é algo que teve o sopro de Deus. Deus chegou assim, aí ó,
soprou, aleluia, sobre os homens, para que ele viesse escrever estes pergaminhos. A palavra de Deus teve o sopro divino, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia foi escrita por cerca de 40 homens, que não eram melhores escritores da terra, distante do tempo, do espaço, no nível cultural, nas circunstâncias que viviam, tinham mais das diversas atividades profissionais. Por exemplo, quem era Moisés? Moisés era um estadista, dos maiores estadistas de todo o tempo, mas também Moisés era um militar. Enquanto servia no palácio lá do seu pai de criação, da sua mãe de criação, ele foi ao cargo de general. Jeremias era o profeta e sacerdote. Davi era pastor de ovelhas, guerreiro e também era o rei. Amós, profeta Amós, quem era ele? Era um vaqueiro. Pedro e Tiago era pescador. Paulo era um erudito, catedrático e outros. As suas funções eram disparadamente diferentes. Aleluia. Moisés escreveu no deserto. Davi escreveu às vezes na campina, às vezes cuidando das ovelhas do rebanho, outras vezes no calor sangrento da batalha. Salomão escreveu na paz do palácio. Pedro escreveu na travessia do mar da Galileia. João escreveu exilado na ilha de Pátimos. Olha, com diferentes lugares que esses homens escreveu. Paulo escreveu em navios e até em prisões. E é incrível, as circunstâncias eram diferentes, mas as circunstâncias não influenciaram os pensamentos daqueles homens, porque este livro é divino. Por isso a Bíblia não contém. Olha para esse irmão, essa irmã que está do céu, diga para ele: irmão, irmã, por isso a Bíblia não contém. A Bíblia é a palavra de Deus. Aleluia, 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 aleluia. A perfeita harmonia e o sincero e a sincronização das Sagradas Escrituras me permite crer que só há uma explicação: o sopro de Deus estava levando esses homens a escreverem nas mais diversas situações as mesmas coisas, completando os seus pensamentos, ou seja, o pensamento de Deus em relação ao homem. Aleluia, aleluia. A Bíblia é a palavra de Deus. Eu quero ir para o término, glória ao nome do Senhor, deixando aqui mais 3 referências para provar uma vez mais que a Bíblia é a palavra de Deus. Estamos no culto de ensino, de doutrina. Aleluia, glória a Deus. Hebreus capítulo 13, versículo 14, coloca para mim aí. Aleluia, aleluia. Hebreus capítulo 13, versículo 14, aleluia. 13, 14, aleluia, glória a Deus. Perdão, irmãos, 13, 4, aleluia. 13, 4. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que? Aos fornicadores e os a Deus. A Bíblia não contém, a Bíblia é a palavra de Deus. Venerado. O que é isso, pastor? Venerado seja entre todos o matrimônio, o casamento. Venerado é aquilo que é respeitado, aquilo que é admirado, aquilo que é considerado.
Casamento é algo do céu, foi instituído por Deus. O casamento, enquanto a sociedade hoje banaliza, ou até algumas igrejas também, a Bíblia Sagrada, ela traz hoje ainda e continuará sendo e a dizer, venerado, respeitado, aleluia, considerado, admirado, seja o casamento e o leito sem mácula. Porém, aos fornicadores, quem são esses? Fornicação, no grego tem aquela palavra chamada porneia. O que é isso, pastor? Relações sexuais ilícitas fora do casamento. Eu tenho uma palavra para os jovens e adolescentes aqui nesta noite. Eu não volto e posso voltar para casa sem esta palavra. Vocês vieram ao culto da palavra para aprender, e o meu dever aqui é ensinar. Fornicação, que a Bíblia está dizendo aqui, é toda relação sexual fora do casamento. Se fizer isto, você está incorrendo no pecado. Você não pode fazer isto antes de você se casar, porque vocês estão naquela palavrinha ali, ó, fornicadores, relações sexual antes do casamento. E os adúlteros são aqueles que são casados e aqui traem o seu casamento e comete o pecado de adultério depois, mesmo sendo casados. A Bíblia diz que Deus os julgará. Aleluia. Jovens e adolescentes, eu sei que os hormônios de vocês estão à flor da pele. Eu sei que vocês são jovens. Eu sei que quando vocês se enamoram não é fácil, porque também eu já fui jovem, eu já fui adolescente. Mas vocês têm algo que o mundo não tem. Você tem a palavra de Deus. Aleluia, você tem Bíblia. A Bíblia, ela acalma os ânimos. A Bíblia, ela acalma os hormônios. Quando lemos a Bíblia, e eu já fiz isso, aleluia, os hormônios à flor da pele, e Deus falava comigo, vai para a minha palavra, vai para a oração. E quando eu meditava, quando eu orava, os hormônios se acalmavam, os hormônios se colocavam no lugar, porque a Bíblia é remédio. E há sim condições de um jovem manter-se puro, uma moça manter-se puro até o casamento, porque está na Bíblia. Aleluia. O leito precisa ser sem mácula. Glória a Deus, glória ao Senhor. A Bíblia não contém, a Bíblia é a palavra de Deus. Vamos mais um pouquinho para nós encerrarmos. Meu Deus, já é 9h35, eu termino aqui, aleluia. Primeira aos Gálatas capítulo 5, versículo 22. Aleluia. Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21. Eu termino aqui. Glória a Deus. Gálatas capítulo 5, a Bíblia não contém, a Bíblia é a palavra de Deus. 5:19, aleluia, aleluia, aleluia. Vamos lá, igreja, porque as obras da carne são manifestas, as quais são, leia comigo, adultério, olha a palavrinha de novo ali, impureza, lascívia, mais alguma coisa, vai lá, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem o quê? Tais coisas, não o que? Herdarão o reino de Deus. Aleluia. Você crê na Bíblia? Será que com este versículo abaixou-se as mãos alguém aí que não crê ou desistiu de crer com este texto que li? Quantos creem na Bíblia como ela é?
Aleluia, se eu fosse aqui discutir palavra por palavra ali, nós íamos entrar numa vigília hoje, mas a Bíblia vai falar aqui que tudo isto aqui, que o apóstolo nomeia aqui, são obras da carne, que vai desde o adultério, como a fornicação, invejas, bebedices, glutonaria, até aqueles que comem igual aqueles que comem glutonarias, coisas semelhantes a esta, das quais de antemão vos declaro, diante daquilo que vos disse, que aqueles que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. 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 Talvez alguém na internet que esteja nos assistindo, está olhando para esse negão aqui e está dizendo: esse cara é fanático. O cara é fanático. Olha aí, esse cara falando essas coisas nos nossos dias, esses dias atuais. Mas eu tenho um compromisso com a palavra de Deus. Aleluia. Eu estou aqui todo quebrado. Esta tarde eu fiquei moído na minha casa, todo quebrado, rolava para um lado e para o outro, e eu falava: eu não posso falar isso, Jesus, esse culto é transmitido ao ar. E o Senhor falou comigo: naquele dia, se tu não falar, tu serás cobrado. Você lembra o que a minha palavra diz? Que aqueles que estão à frente do rebanho, aqueles que pregam, aqueles que ensinam, os pastores serão cobrados com maior rigidez, meu filho. Então fale a minha palavra, fale a minha palavra, porque o meu ungido, se estivesse aqui, ele falaria. Hoje ele não estará, e então eu te levantei para estar hoje falando a minha palavra. Aleluia, 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 aleluia. O desejo de Deus é que nós chegamos ao céu, irmão. Mas lá no céu não vai entrar nada disso que ocorreu ali, nenhuma obra da carne. Mas pastor, o senhor falou sobre as obras da carne. Qual é o oposto? Qual é o antídoto? Está lá no 22. Paulo vai dizer: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, perseverança, temperança, aleluia, fidelidade. Quando eu desenvolvo o fruto do Espírito, eu aprendo a contra-atacar a minha carne, este corpo pecaminoso, e aí eu venço pelo poder da palavra. Aleluia. Amanda. Aleluia. Queridos jovens, adolescentes, talvez vocês agiam, ou seja, sentiram que a palavra foi dura, mas eu falei aqui nesta noite e digo para vocês: vai chegar um dia que todos nós vamos passar, eu vou passar, esses obreiros vão passar, aleluia. Vai chegar o nosso tempo, e aí vai chegar a hora de vocês, e Deus está falando aqui que a minha palavra, passa-se o tempo, passa-se o céu, passa-se a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Aleluias. O que vocês estão aprendendo aqui hoje vai servir muito e muito para o dia que vocês estiverem aqui à frente, ou à frente de algum rebanho, aleluia, vocês poder lembrar desta palavra hoje e dizer, se Jesus ainda não voltou, dizer: eu preciso anunciar a palavra nua e crua, doa quem doer, aleluia, aleluia. Eu quero chegar no céu junto com você. Nós estamos no mesmo barco. Nós estamos no mesmo barco, na mesma embarcação. Aleluia! 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 Não ameis o mundo, o que no mundo há.
Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e toda a sua cobiça, mas aquele que permanece na palavra, na vontade do meu Pai, este permanece para sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. Queridos, eu termino dizendo: a cultura que maestra a nossa vida não é a cultura do mundo, é a cultura do reino de Deus. Esta é a cultura que maestra a nossa vida, não é a cultura do mundo. Aleluia. Estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Estamos peregrinos. Aleluia, aleluia. Imaginamos, pensamos que aqui a qualquer momento nós não estaremos mais aqui. Aleluia, glória a Deus. Pegue a sua Bíblia aí. Aleluia, pegue a sua Bíblia aí. Aleluia, aleluia. Eu gostaria que você fizesse assim como eu estou fazendo. Oh, aleluia. Eu gostaria que você fizesse esta oração, você e a palavra de Deus. Talvez você ainda não firmou um compromisso com ela, mas hoje é noite de você firmar um compromisso. Aleluia. Eu sei que tudo que está aqui às vezes não agrada a carne, nem tudo que está escrito aqui às vezes não nos agrada, e é verdade, essa carne aqui é terrível. Aleluia, mas ela é o livro que eu creio. Eu creio na Bíblia, eu creio na palavra de Deus. Abrace ela agora. Oh, glória. Aleluia. Eu gostaria que você abrisse a sua boca e orasse a Deus diante da palavra. Pai, em nome de Jesus Cristo Nazareno, lamante-o deve a súbia. Tua palavra, ó Deus, foi entregue naquilo, Senhor, que tu, ó Pai, pela, ó Deus, a condição do seu servo tinha para entregar a sua noiva. Estão todos de posse da sua palavra, da constituição do céu. Pai, que possamos amar a tua palavra, independente das circunstâncias que estamos passando ou haveremos de passar. Que a tua palavra permaneça em nós, que a tua palavra seja incultada a cada dia em nós, e dela nós não venhamos nos desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, porque temos um alvo, estamos, Senhor, na estrada da vida, caminhando, mas precisamos ter a sua palavra, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levante a sua Bíblia ao céu. Aleluia. As palavras do Senhor são palavras de vigor, me ensinam, me guiam, me trazem à luz. As palavras de Jesus, as palavras do Senhor são palavras de vigor, me ensinam, me guiam, me trazem à luz. As palavras de Jesus,
Aleluia. Aleluia. Dê um abraço nesse seu irmão, nessa sua irmã. Diga para ele ou para ela: amemos a Bíblia, amemos a palavra de Deus. Ela não deixou de ser inerrante. Ela não deixou de ser inerrante. Ela continua sendo inerrante. Viva, pura a palavra de Deus. Permaneça em pé. Aleluia. 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 Chegamos ao final de mais um culto de ensino. Amanhã, consagração para todo o círculo de oração.